Glória a Deus. Está escrito assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Vamos repetir bem forte esta palavra sagrada? Quem está animado, fala glória a Deus. Glória a Deus. Gostei desse glória a Deus. Vamos falar glória a Deus mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Amém. Gente, por favor, podem se assentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Levanta a mão direita e fala assim: querido Espírito Santo, nesta manhã, fale ao meu coração poderosamente através da sua palavra. Então, gente, vejam bem, hoje é o último domingo do mês e nós estamos aqui com toda a fé, com todo amor que move o nosso coração, para nós participarmos aqui hoje do que nós chamamos da ceia do fortalecimento. Todo último domingo nós comemos o pão consagrado, tomamos água consagrada, pedimos a Deus para Deus nos livrar da angústia, da depressão, do medo, do pânico, da ansiedade. Então nós oramos com toda a nossa fé para que o nosso interior seja fortalecido. Nós sempre falamos que quando o interior de uma pessoa está fortalecido, ela consegue vencer os problemas da vida com maior facilidade. Mas quando o interior está enfraquecido, a pessoa muitas vezes ela se entrega, ela se dá por vencida prematuramente, ela se isola. Então nós estamos todo o último domingo buscando esse fortalecimento espiritual. Está escrito que o dia que o profeta Elias sentiu-se fraco, ele orou e falou: Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais continuar vivendo. Os meus pais já desceram à sepultura, eu não sou melhor do que ele. Então, Senhor, dê-me a morte. O que Deus fez? Deus mandou um anjo que lhe trouxe pão e água. Ele comeu daquele pão, tomou daquela água por 2 vezes, e está escrito que com a força espiritual daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites e venceu a batalha. Fala glória a Deus. Então nós buscamos aqui uma vez por mês esse fortalecimento espiritual para nós vencermos em Deus. Mas antes então de nós comermos o pão consagrado e também tomarmos água consagrada, eu quero falar para vocês um pouco sobre fé e sobre esperança em Deus. E todas as vezes que nós falamos sobre fé, eu insisto muito a que vocês nos deem atenção, porque está escrito que a nossa fé, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos então atentamente a palavra de Deus, a nossa fé, ela é renovada, ela é fortalecida. E todos nós que sabemos que na vida existem problemas que nós só conseguimos vencê-los pela fé. Por isso, essa nossa tão grande insistência a que vocês ouçam atentamente a palavra de Deus. Semana passada, em alguns dias aqui da semana, eu falei um pouco sobre o que eu quero falar para vocês nesta manhã de domingo. Vejam bem, quando nós passamos por problemas, dificuldades, adversidades, quando a vida está difícil, quando parece que os problemas irão nos vencer, nesses momentos assim de tribulação, de sofrimento, é muito fácil nós convidarmos Cristo para que Ele esteja conosco, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça. E graças a Deus, em qualquer momento difícil da vida, nós clamamos a Deus, Ele se faz presente, Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá orientações, Ele tira a preocupação excessiva, Ele tira o cansaço excessivo, Ele tira de nós aqueles maus pensamentos, até pensamentos de autodestruição. Então, nas horas difíceis, é muito fácil nós convidarmos Cristo para que Ele esteja conosco, para que Ele nos abençoe. Às vezes, nós mesmos vivemos momentos difíceis e convidamos Cristo para que Ele esteja conosco, ou para que Ele passe conosco naqueles momentos difíceis. Mas às vezes, os momentos difíceis são de familiares, às vezes de um colega de trabalho, de um vizinho, de conhecido, de um amigo, alguém que nós amamos. Então nós também pedimos sempre a Deus para que Ele esteja com pessoas que amamos nas horas difíceis. Mas muitas vezes nós cometemos um grande erro
Por que nas horas felizes da vida? Porque, gente, as pessoas não vivem apenas nessa terra momentos difíceis e momentos ruins, não. Nós também vivemos bons momentos. Amém. Nós também vivemos momentos felizes. Glória. Mas muitas vezes, nesses bons momentos, nesses momentos felizes, nós nos esquecemos de convidarmos Cristo para que Ele esteja conosco, para que Ele vá conosco, para que Ele nos abençoe naqueles momentos felizes. Talvez você entender o que eu vou te falar aqui, isso vai te ajudar. Olhe bem, muitas vezes, em momentos felizes, também acontecem problemas. Levanta a mão assim, muitas vezes, em momentos felizes, também acontecem o que mesmo? Problemas. Às vezes, em momentos felizes, em momentos festivos, também acontecem problemas. Mas nós, muitas vezes, quando caminhamos para aqueles momentos felizes, para momentos festivos, nós nos esquecemos de convidarmos Cristo para que Ele esteja conosco. Quantas vezes, por exemplo, nós vamos em uma festa, num casamento, e nós não convidamos Cristo para que Ele esteja lá conosco? Quantas vezes nós vamos em um aniversário e não convidamos para que Ele esteja lá conosco? Quantas vezes vamos no churrasco, numa festa de família, e quantas outras festas? Às vezes numa formatura, às vezes numa promoção de trabalho, que é um momento feliz da vida. Às vezes nesses momentos felizes, nós esquecemos de convidarmos Cristo para que Ele esteja conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos escrito sobre um rapaz chamado Jacó, que um dia ele saiu de casa obrigatoriamente. Ele foi obrigado a sair, porque o seu próprio irmão queria tirar-lhe a vida. E quando ele saiu de casa, aquele foi o pior momento da sua vida, porque ele era um rapaz pacato, amava estar em casa, amava cuidar dos pais. Agora sai de casa, levando apenas a roupa do corpo e um frasco assim com santuário. Então aquele era um momento difícil. Mas quando Jacó saiu para aquele momento difícil, ele pediu a Deus companhia. Ele falou: Senhor, seja o meu companheiro, seja o meu ajudador nesse momento tão difícil da vida. Então nas horas difíceis, tem até uma canção que fala sobre isso, nas horas difíceis da vida. Então nas horas difíceis é fácil convidar Cristo para que Ele esteja conosco, para que Ele caminhe ao nosso lado. O Jacó então, naquele que foi o pior dia da sua vida, um dia angustiante, um dia de tristeza, um dia assim para o Jacó inexplicável, um dia de muita lágrima e sofrimento, o Jacó de madrugada, ele levantou e fez a Deus uma oração. Antes dele orar, ele levantou o altar. Esse altar de Jacó foi o altar mais humilde da Bíblia, porque ele usou uma única pedra no seu altar, a pedra que ele havia usado como seu próprio travesseiro. Ele levantou aquela pedra como altar, derramou santo óleo sobre aquela pedra e fez daquela pedra um altar. E naquela madrugada ele orou e falou assim: olha, Senhor, se o Senhor for comigo na viagem que faço, fala glória a Deus. Glória. Então no momento da dificuldade, ele pediu a Deus para que Deus o acompanhasse. Senhor, se o Senhor for comigo na viagem que faço, se o Senhor me der pão para comer, e se o Senhor me der roupa para vestir, e se um dia o Senhor me fizer voltar em paz à casa dos meus pais, o Senhor então será o meu Deus, e tudo aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu lhe darei o dízimo. Vamos fazer a oração que fez Jacó? Levanta a mão direita e fala bem forte assim: Senhor, se o Senhor for comigo na viagem que faço, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, se o Senhor um dia me fizer voltar em paz à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e tudo aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu lhe darei o dízimo. Então, gente, abrindo aqui um parêntese pequeno, semana passada o senhor falou comigo, esse missionário, eu era dizimista e era um homem honrado,
Deixei de ser dizimista e passei a ser um envergonhado. Eu quero voltar a ser dizimista. Então, só um parênteses para você entender. Então, Jacó, naquele momento difícil da vida, ele falou: Senhor, acompanha-me. Fala glória a Deus. Na minha viagem. Ele foi parar na casa de um tio chamado Labão, e lá ele passou dias difíceis, mas depois ele venceu, ele prosperou. Um dia os primos dele disseram: seu Jacó, você chegou de mãos vazias. Como que ele chegou naquele lugar? Você chegou de mãos vazias e hoje você é mais rico. Nosso pai é riquíssimo, você é mais rico que ele. Então, se você enriqueceu mais do que nós, foi porque você nos roubou aqui nesse lugar. Então, nós não queremos mais a sua permanência, você tem que ir embora. O Jacó tentou argumentar, falando assim: olha, eu nunca roubei nada de vocês. O pai de vocês tentou me roubar, porque durante 10 vezes, ele mudou o meu salário. Mas todas as vezes que ele mudou o meu salário, a boa mão do Senhor esteve sobre a minha vida, e Deus me deu vitória. E o Jacó agora não tinha mais alternativa, opção. O que ele fez? Ele teve que voltar. Então, gente, olhem bem para mim, entenda. Quando ele saiu de mãos vazias, ele pediu a companhia de quem? De Deus. Mas agora, voltando, agora um homem rico, ele tinha, está escrito, muita prata, muito ouro, muitos animais, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, e ele tinha muitos empregados, ele tinha uma família. Ele agora voltando de mãos cheias. Então, voltar de mãos cheias significava voltar feliz. Fala, glória a Deus. Voltar o quê? Feliz. As pessoas mais novas não entendem isso muito bem. As pessoas que estão aqui, que têm a minha idade ou um pouco menos, elas vão entender. Na nossa época, nós saímos de casa cedo. Eu saí de casa com 17 anos, fui morar numa casa que não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. Eu fui morar naquela casa, 17 anos de idade. Então as pessoas naquela época, elas saíam, e a grande maioria saíam e dava certo. Fala glória a Deus. Dava o quê? Porque a pessoa saía para lutar, ela saía para trabalhar. Nos nossos dias as pessoas saem, infelizmente, para usar drogas, tantas coisas erradas, elas saem, e a saída às vezes não dá certo. Naquela época não, as pessoas saíam e dava certo, elas lutavam. Então quando a pessoa saía e ela voltava, às vezes depois de anos em casa, e se ela fosse bem sucedida na sua saída, ela voltava com alegria. Fala glória a Deus. Voltava falando: graças a Deus já comprei um terreno, graças a Deus eu comprei uma casa, graças a Deus eu comprei um carro, graças a Deus eu me casei. Enfim, quando dava certo, o retorno da pessoa era com alegria. Mas algumas saíam e não dava certo, e elas voltavam para casa pior do que quando saíram, voltavam destruídas, voltavam arrasadas. Então o retorno às vezes era de tristeza, mas às vezes o retorno era com alegria. Então o Jacó estava retornando com alegria, mas quando ele foi, ele pediu a Deus ajuda. Agora voltando, era um momento feliz. Sabe o que ele fez? Entrou num vale chamado Vale de Jabote, chorou, e a Bíblia fala que ele até lutou com o anjo, falou com o anjo: não só enquanto eu não for abençoado. Então no momento de alegria, ele também pediu a Deus para que Deus fosse com ele. Quem pode me entender, fala glória a Deus. Então no momento de tristeza: Senhor, eu quero a tua companhia. Mas agora no momento feliz, a oração dele foi exatamente a mesma, nada mudou. Ele disse: Senhor, eu estou voltando, mas o meu irmão, ele jurou que vai me matar. Então agora, com tudo que eu tenho, com a minha riqueza, com funcionários, com ouro comprado, com tantos animais, eu estou voltando, mas agora eu preciso da tua companhia. Aí está escrito que Deus voltou com ele, e o irmão dele o perdoou, eles se abraçaram, se beijaram. Ou seja, tudo deu certo. Por quê? Porque na tristeza, na infelicidade, ele pediu companhia de Deus, mas na alegria, fala glória a Deus, ele também pediu a Deus para que Deus fosse com ele. Então hoje eu estou tentando falar aqui uma única verdade. Nos dias difíceis, peça a companhia do Deus Todo-Poderoso, mas nos dias felizes não se esqueça de pedir a Ele para que Ele vá com você, para que Ele esteja ao seu lado. Nós lemos aqui uma palavra muito conhecida sobre o primeiro milagre que o nosso mestre fez nessa terra. Está escrito, nós lemos aqui, olha o que lemos. Jesus também foi convidado
com seus discípulos para o casamento. Aquela festa, irmãos, de casamento seria para os noivos um dia muito feliz. O que eles fizeram? Convidaram Cristo para que Ele estivesse com eles naquela festa. Então esses noivos eram assim: nos dias difíceis convidavam Deus para que Deus estivesse com eles, mas no dia feliz, no dia festivo, fala glória a Deus, eles também tiveram humildade. Jesus, venha na nossa festa de casamento. E sabe o que é maravilhoso? Jesus aceitou o convite e foi naquela festa. Entenda isso: Jesus aceitou o convite e foi à festa de casamento. O que isso significa? Isso significa que Deus, Ele quer estar conosco nos dias difíceis, mas Ele quer também estar conosco nos dias felizes. E às vezes nós nos esquecemos dele nos dias felizes da vida. Irmãos, Deus quer estar conosco em dias difíceis, mas Ele quer também estar conosco em dias felizes, mas nós não convidamos para aqueles dias felizes. E a Bíblia fala que Jesus estava lá naquele casamento, naquela grande festa, e como eu disse a você, até às vezes em dias festivos, dias felizes, problemas acontecem. Mas quando nos dias felizes nós convidamos Cristo a estar conosco, se nesses dias felizes acontecerem problemas, Ele estará lá para operar o milagre. Irmãos, é tão bom poder falar para você nesta manhã que o nosso Deus opera milagres em dias difíceis da nossa vida, mas Ele também opera milagres em dias felizes da nossa vida. Jesus estava lá naquela festa, o vinho acabou. E quando o vinho acabou, aquilo trouxe vergonha para os noivos. Não se sabe por que o vinho acabou. Talvez não estivesse preparados para aquela festa tão grande, ou talvez mais pessoas que estavam ali do que as que foram convidadas. Só sabemos que o vinho acabou e aquilo trouxe vergonha para os noivos. Ou seja, num dia tão feliz, num dia tão festivo, aconteceu um problema. Mas quem estava lá naquele dia feliz? O nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele estava lá. Logo que Jesus ficou sabendo, irmãos, eu vou encurtar que a história vocês conhecem bem. Ele ficou sabendo que o vinho acabou. Ele fez um grande milagre. Ele transformou a água em vinho. E aquilo, na verdade, trouxe alegria completa para o coração daqueles noivos. Então, que o Espírito Santo nos faça lembrar sempre disso. Em dias difíceis, dias de angústia, a gente sempre lembra: Senhor Jesus, esteja aqui. Senhor Jesus, vamos lá, vamos resolver isso juntos. Senhor Jesus, me abençoe nisso, me abençoe naquilo, abençoe meu filho nisso, abençoe meu filho naquilo, a minha filha, enfim. Nos dias difíceis, Senhor, abre uma porta de trabalho, a gente pede ajuda ao nosso mestre. Mas às vezes, em dias felizes, quantas pessoas que às vezes, irmãos, tem um casal aqui na sexta-feira de manhã, só vem sexta de manhã, eles viajam bastante. Todas as vezes que vão viajar, eles falam: nós vamos viajar novamente. Que eles orassem para Deus abençoar essa viagem. Então, viajar são dias felizes. Pessoas esquecem de falar: Jesus, vamos lá, esteja lá conosco, nos abençoe. Às vezes eu vou no casamento, aí não peço: eu vou naquela festa, esteja lá, nos abençoe naquela festa. Eu estou em uma formatura hoje, me abençoe. Então, vamos fazer essas duas coisas sempre. Em dias difíceis, nós convidamos Deus para estar conosco, mas nos dias felizes, vamos pedir também a sua companhia. Aleluia. Para que a nossa felicidade seja completa. Eu já falei aqui várias vezes que não existe alegria completa sem a presença do Espírito Santo. Então, em dias felizes, se acontecerem problemas, Jesus está lá, Ele vai operar, Ele vai nos abençoar de maneira poderosa. Se você pode, fique de pé. Vamos fazer a Deus uma oração. Aleluia. Coloque as suas mãos assim à altura do seu coração. Ligue o seu pensamento com Deus vivo nesta manhã. Vamos orar, mas antes desta oração, vamos cantar: o meu cálice elevo a ti, Senhor. Venha enchê-lo e faça-o transbordar. Vamos colocar o nosso cálice de boca para cima para o nosso Deus.
E através desta canção, vamos pedir a Ele para que esse cálice transborde. Você que entrou aqui hoje triste, angustiado, preocupado, o Espírito Santo, Ele vai te tocar. Através desta canção, vamos convidar Jesus a estar conosco nesse dia, talvez da sua vida tão difícil. Mas se você está aqui, vivendo dias felizes, ansioso também para uma data já marcada de grande alegria para a sua vida, convide Jesus para estar com você nas suas viagens, nas festas, nos churrascos, naquela confraternização da família. Convide Jesus para que Ele vá com você. Glórias a Deus. Canta. O meu cálice vem encher, no fácil transbordar. Pai celeste, dai-me sempre o seu poder. Vem, Senhor, mais uma vez o meu cálice. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem encher, no fácil transbordar. Pai celeste, dai-me sempre o seu poder. Vem, Senhor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, oh glória, eu te amo. Pai de amor, eu te adoro. Pai de amor, eu te adoro. Pai de amor, eu te adoro. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu te quero. Meu Senhor, nós sempre temos tanta facilidade em convidá-lo para estar conosco nos momentos difíceis da vida. Mas quantas vezes nós nos esquecemos de convidarmos o Senhor para estarmos conosco
em momentos felizes, em momentos festivos. Mas nós também sabemos, meu Deus, que em momentos felizes e festivos, às vezes, acontecem problemas. Nós falamos sobre Jacó, que no pior dia da vida, ele convidou o Senhor, para que o Senhor fosse com ele, o Senhor o abençoou. Mas anos depois, quando ele voltou, era um dia feliz, porque a sua ida, a sua viagem, a sua saída de casa, ela deu certo, tudo deu certo, e ele estava feliz. Mas mesmo assim ele entrou no vale, chamado Vale de Jabote, orou, lutou com o anjo, prevaleceu e disse ao anjo: eu não te soltarei enquanto não for abençoado. Então naquele dia feliz, ele também invocou o Senhor, implorou que o Senhor fosse com ele, naquele dia tão feliz da vida. Falamos aqui sobre noivos que convidaram Cristo para que ele participasse da festa de casamento. E o que é maravilhoso é que Cristo aceitou ao convite e ele foi àquela festa maravilhosa. E isso, ó Deus, significa que o Senhor quer estar conosco em dias difíceis, mas o Senhor também quer estar conosco em dias felizes, em dias festivos. A tua palavra diz que naquela festa o vinho acabou, mas aquele era um dia feliz, era um dia festivo, era um casamento. Mas o nosso mestre estava lá. Naquele dia festivo aconteceu um problema, mas Jesus operou um grande milagre. E nós podemos falar com tanta alegria de cabeça erguida que o Senhor opera milagres em nossas vidas em dias difíceis, mas o Senhor também opera milagres em dias felizes. Então o Espírito Santo esteja conosco sempre. Ajuda-nos a não esquecermos de convidarmos o nosso mestre, para que ele esteja conosco também nos nossos dias felizes, festivos, alegres. Nós oramos e lhe pedimos, em o nome de Jesus Cristo, esse nome, ó Pai, que está acima de todos os nomes, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus mais uma vez. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é a companhia para a nossa solidão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que é luz para as nossas trevas. Glória a Deus. Santo, 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 santo.